Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade aí à aula de hoje, né? Mais cedo, eu fiz uma introdução da aula do MHC de transplante, e aí nós entendemos o que era o MHC, o que era esse complexo de histocompatibilidade principal, que ele é a mesma coisa que a HLA, que é antígeno leucocitário humano. Nós vimos as vias de ativação dos linfócitos T, que é extremamente importante saber as vias que são necessárias para esse linfócito T ser ativado, para ele reconhecer e destruir o antígeno, né? Então, isso é extremamente importante para a gente entender o que é a rejeição aos transplantes, aos enxertos, né? Então, vamos lá, a imunologia dos transplantes. Alguns termos que são abordados durante a aula, nas páginas do livro do Abas, e em todos os momentos que fala de imunologia dos transplantes. O que é haloantígeno? Haloantígenos, gente, são moléculas reconhecidas como estranhas no halo-enxerto, ou seja, o órgão ele é transplantado, né? Faz a doação do órgão, o órgão ele é transplantado, naquele órgão tem moléculas que são reconhecidas como estranhas, como antígeno, né? E aí o nosso sistema imune, ele foi feito para destruir tudo que for estranho, para destruir tudo que não for próprio, né? E montar uma resposta imune contra esse estranho. Então, o haloantígeno, ele está presente no órgão que foi transplantado. E aí a resposta imunológica, o sistema imune daquele hospedeiro, identifica esse haloantígeno, né, esse antígeno do órgão transplantado e tende a rejeitar esse órgão, tá? Então, haloantígeno é isso, a molécula reconhecida como estranha no enxerto. E o que são linfócitos e anticorpos alorreativos? São os linfócitos e os anticorpos que reagem contra esses antígenos dos enxertos, dos transplantes, ok? Então, aloreativo são os linfócitos e anticorpos aloreativos são os que reagem, os que vão rejeitar aí esse anticorpo, tá? Esse anticorpo não, esse halo enxerto, esse halo antígeno. Deixa eu, aqui ficou meio que tá cortando, né? Deixa eu... Aqui. Aqui são os tipos de transplante que nós temos. Nós temos aquele transplante que é autólogo, que é feito da pessoa para a própria pessoa. Só muda o lugar. Então, aqui ele está dando um exemplo, né? Tirando, por exemplo, a pele da perna e implantando essa pele aqui no abdômen. Como é da própria pessoa, é da própria pessoa, é dela. Então, é idêntico, não é? Se é da própria pessoa, então esse não tem rejeição, tá? O transplante singênico é aquele que ocorre em gêmeos idênticos. Se eles são idênticos, eles vão ter o mesmo MHC, então o HLA deles vai ser compatível. Então, pode tranquilamente fazer a transfusão, o transplante, que vai dar tudo certo, não vai desenvolver uma rejeição, tá? Agora, os haloenxertos e os xenoenxertos é quando tem uma maior chance, né? E é quando geralmente ocorre as rejeições. O que é o haloenxerto? É quando tem uma pessoa que vai doar e outra que vai receber. Então, a gente tem o doador, temos o receptor, certo? E aí, gente, aquele tecido do doador, aquela célula do doador, é diferente da célula do receptor. Como elas são diferentes, é quando o sistema imunológico do receptor pode identificar como sendo estranho e montar uma resposta imune contra, né? Produzir linfócitos autorreativos contra essas células e rejeitar esse transplante, certo? O que é o xenoenxerto? Xenoenxerto é quando ocorre entre seres de espécies diferentes. Então, haloenxerto é da mesma espécie, né? Xenoenxerto é espécie diferente. Então, aqui eles estão dando o exemplo da tilápia doando para o homem. A gente também tem situações, né, do suíno doando para o homem. E isso são exemplos de sucesso.
aí nessa área de transplante. Nós temos válvulas cardíacas, né, e são muito utilizadas aí de animais, e com o tratamento adequado, nem sempre vai ter uma rejeição, certo? Então, esses são os tipos de transplantes que existem. Aqui, gente, é uma figurinha do Abas para vocês entenderem. Isso aqui é um experimento feito com camundongo, em que comprova realmente essa rejeição via MHC, tá? Que é esse complexo de histocompatibilidade principal que a gente falou mais cedo. Quem não assistiu a aula ainda, vai lá e assiste a aula de MHC antes de assistir essa de transplante. Aqui no A, nós temos o seguinte: nós temos aqui o camundongo de linhagem A, tá? E aí, ele é esse aqui é o doador e esse aqui é o receptor. O doador é de linhagem A, o receptor é de linhagem A. Os dois, gente, são idênticos. Se os dois são idênticos, o enxerto da pele aqui vai dar certo. Vai ocorrer rejeição? Não, não vai ter rejeição. Certo? Agora, aqui na letra B é diferente. Aqui o doador é da linhagem B e o receptor é de linhagem A. Quando o B doa para o A, tá vendo aqui a diferença? É diferente. O que vai acontecer? Esse enxerto aqui vai ser rejeitado. Por quê? Porque é um MHC diferente do receptor, tá? Nessa situação aqui, o que nós temos? Nós temos um doador de linhagem B, e aqui nós temos um receptor de linhagem A e B. Tá vendo aqui que ele é riscadinho, né? Então, ele é uma mistura do A com o B, entendeu? Então, quando o B doa para essa linhagem mista aqui, né? Esse misto, ele não é proveniente do cruzamento de A com B, então ele tem MHCA e tem MHCB. Entendeu? Então, o B, quando doar para cá, esse aqui não tem o MHCB? Tem, não tem? Então, vai rejeitar? Não, não vai rejeitar, porque ele tem o MHCB. Agora, se for o contrário, aí dá problema. Por quê? Porque esse doador de linhagem AB, ele tem MHCAB. Esse aqui só tem MHCA. Quando ele receber o AB, o B é estranho. Se o B é estranho, ele vai rejeitar, tá? E aí vai ter rejeição. Conseguiram entender? Né? E é assim que funciona, né? Assim, um experimento em camundongo, que eles comprovaram essa rejeição, tá? E aí, antes de falar disso aqui, deixa eu passar para essa outra figura aqui. Aqui são as vias de sensibilização. Vocês vão perceber, gente, que é exatamente o que eu falei na aula mais cedo. Qual que é a única diferença? A diferença é que na aula mais cedo eu falava de um antígeno proveniente de um agente infeccioso, dei exemplos de bactéria, vírus, fungo, euminto. E aqui, o antígeno, na verdade, ele é um aloantígeno, tá? Então, aqui, eles estão dando o exemplo do rim. Então, lá no rim, o rim é do doador, né? O doador é a pessoa que tem o rim que vai doar para o receptor. Então, no rim do doador, tem célula dendrítica do doador. Concorda comigo? O rim é do doador. Então, o aloenxerto aqui, nesse caso, é o rim, tá? Beleza. Só que, lá nesse órgão do doador, também tem os aloantígenos do doador. Aqui tem os aloantígenos, porque tudo isso aqui é diferente para o receptor. Então, aqui tem aloantígenos, né? Aí, quando esse órgão entrar em contato com o receptor, o que vai acontecer? Aquele mesmo esquema que a gente falou mais cedo. O sistema imune do receptor vai ver que aquele rim é estranho, que aquele rim é diferente. Né? Aí a célula dendrítica do receptor, que é uma célula apresentadora de antígeno, ele vai ver aquele aloantígeno ali. Vai achar que é estranho, e realmente é estranho. Aí ele vai fagocitar, endocitar, tá vendo aqui?
que a célula dendrítica do receptor endocitou o haloantígeno do doador. E aí, o que vai acontecer, gente? Elas vão migrar até o linfonodo. Então, a célula dendrítica, ela vai migrar lá para um lugar rico em linfócitos T, que são os órgãos linfóides secundários. Aqui, no caso, ele está dando um exemplo do linfonodo, certo? Então, aqui, ó, o haloantígeno, ele está sendo transportado aqui, ó, para o linfonodo, através da célula dendrítica do doador e através da célula dendrítica do receptor, que endocitou aqui esse haloantígeno. Quando chega lá, no linfonodo do receptor, o linfonodo do receptor, gente, está cheio de células T, certo? Só que nesse caso, a célula dendrítica, a APC, vai apresentar um haloantígeno para esses linfócitos T. E aí o linfócito T, ele vai reconhecer esse haloantígeno, não é? Quando ele reconhecer esse haloantígeno, esse linfócito T, ele vai se tornar ativado. Só que ele vai ser ativado contra esses haloantígenos, contra o haloenxerto. Por isso que a gente fala que esse linfócito, ele agora vai ser haloreativo, entendeu? E aí, esses linfócitos que identificaram esse haloantígeno, eles vão lá para o local que tem o estranho. Vão migrar lá para o haloenxerto, lá para o rim, entendeu? Então, vai migrar lá para o rim. E aí, quando chegar lá no rim, o que vai acontecer, gente? Esses linfócitos, haloreativos vão destruir os haloantígenos, que são do haloenxerto. E aí é onde ocorre a rejeição, entendeu? Quais são os mecanismos? Nós temos os linfócitos T citotóxicos que podem agir. Na aula mais cedo, nós falamos da função do linfócito T citotóxico. Então, o linfócito T citotóxico, ele vai liberar os grânulos de perforina e granzimas e vão destruir estas células transplantadas. Temos também os linfócitos T CD4 haloreativos. Esses linfócitos TCD4 haloreativos, eles vão secretar citocinas inflamatórias, vão ativar macrófago e pode provocar uma lesão tecidual ali. E ainda, gente, pode ocorrer a formação de haloanticorpos, que também estão presentes ali nos processos de rejeição, entendeu? E aí, nós temos dois tipos de reconhecimento desse haloantígeno. O que a gente chama de reconhecimento direto e o indireto, que tem a apresentação de antígeno de forma indireta. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: no reconhecimento direto, a própria APC do enxerto, tá? Ela é halogênica. Então, é a própria APC do doador, né? Ou seja, a APC halogênica, a APC lá no enxerto, a APC do doador, tem o MHC do doador, né? Então, que é o MHC halogênico, que vai apresentar o antígeno para esse linfócito T. Entendeu? E aí, esse linfócito T, como ele vai reconhecer esse MHC halogênico, o que ele vai fazer? Vai ser ativado em uma célula haloreativa. Nessa situação aqui, gente, a gente pode ter linfócitos TCD4 e linfócitos TCD8 haloreativos. Por quê? Porque esse processo de apresentação pode ser via MHC de classe 1 ou via MHC de classe 2, tá? Agora, na apresentação indireta desse haloantígeno, só vai formar linfócitos TCD4 haloreativos. Por quê? Lembra lá que a gente viu a diferença? Que o MHC de classe 1, o antígeno está no citossol, e o MHC de classe 2, o antígeno está dentro da vesícula. E que o classe 1 só apresenta para o CD8, e que o classe 2 só apresenta para o CD4, não é? Então, quando esta célula, ela reconhece aqui, ó, é o tecido do doador. E aqui tem o MHC do doador, o MHC halogênico.
né? Aí, a APC do receptor, ou seja, a APC daquela pessoa que está recebendo o órgão, a APC do receptor é que vai ver que esse MHC aqui é estranho. Quando ela vê que esse MHC é estranho, o que a APC vai fazer? Vai colocar para dentro. Vai colocar dentro de uma vesícula, dentro de um endossoma. Estão vendo aqui, gente? Que a APC do receptor, ela endocitou aqui, ó, o MHC halogênico do doador, estão vendo? Né? Nesse caso, gente, o haloantígeno, né, ele está dentro de uma vesícula. Se ele está dentro de uma vesícula, ele só vai ser apresentado via MHC de classe 2. E aí, só vai induzir linfócitos T haloreativos. TCD4, né? Haloreativos. Entenderam? Né? Beleza. E aí, então, assim, são as vias, que são as formas que ocorrem, de forma bem geral, assim, sobre a rejeição aos enxertos. Vamos lá falar sobre cada tipo de rejeição, que foi até um tema abordado lá na discussão de vocês, né? A rejeição, ela pode ser hiperaguda, aguda ou crônica. Vamos lá ver a diferença entre esses três, para a gente entender como que ocorre esse processo de rejeição. A rejeição hiperaguda, ela é muito rápida. Ela inicia minutos depois do transplante. Minutos, algumas horas depois do transplante, essa rejeição, ela já acontece, tá? Então, ela é muito rápida. Como ela é muito rápida, a gente chama de hiperaguda. Gente, como ela é muito rápida, não deu tempo ainda de fazer aquele processo de apresentação de haloantígeno que eu mostrei para vocês agorinha. Lembra que a apresentação dos antígenos por linfócito T demora dias, demora semanas? Lembra lá que para a resposta imune adquirida ser ativada, os linfócitos T se transformarem em linfócitos efetores, ela demora dias, demora semanas? Lembra disso? Né? Quando entra em contato pela primeira vez? Aqui está entrando em contato pela primeira vez, porque o órgão foi transplantado ali naquele momento, pela primeira vez, né? Então, às vezes não deu tempo ainda desses linfócitos T reconhecerem esses haloantígenos. Não deu tempo ainda de fazer esse processo de migração do órgão para o linfonodo, para apresentar antígeno, para voltar para o local. Ainda não deu tempo disso. E mesmo assim, gente, pode acontecer rejeição. A rejeição, ela pode acontecer minutos depois do transplante. Ali na sala de cirurgia ainda. Você já começa, os médicos começam a observar que está iniciando ali essa rejeição. Por isso que os médicos ali, não só os médicos, né, médico, enfermeiro, o pessoal ali do centro cirúrgico, eles ficam atentos aos sinais vitais desses pacientes, tá? E aí, beleza. Então, essa infecção hiperaguda, ela é provocada por qual mecanismo da resposta imunológica? Porque até o momento eu tinha comentado com vocês só sobre linfócitos T aloreativos e anticorpos aloreativos. Então, o que é essa resposta, essa rejeição hiperaguda que acontece minutos depois, momentos em que ainda não deu tempo desses linfócitos serem ativados? Resposta imune inata, entendeu? O que acontece, gente? Uma pessoa, ela tem um histórico imunológico. Então, uma pessoa que ela tem, por exemplo, 30 anos de idade, tem 30 anos que ela convive com os micro-organismos do meio ambiente. Então, essa pessoa, ela tem anticorpos de várias formas, entendeu? E aí, gente, nós produzimos o que a gente chama de anticorpos naturais, que, inclusive, são os anticorpos presentes lá no tipo sanguíneo. Nós não tivemos aula de transfusão de sangue, mas eu não sei se a gente vai ter tempo, ou se vocês já tiveram aula disso. Uma pessoa que é do tipo A, nas hemácias dela tem o tipo A, né? Que é ali o antígenozinho A na superfície dessa hemácia, mas essa pessoa, ela produz anticorpos anti-B.
mesmo sem ter entrado em contato com um sangue tipo B. Da onde que vem, então, esse anticorpo anti-B? Uma pessoa que é tipo A. Desses anticorpos naturais que são formados quando a gente entra em contato. Eles são estimulados provenientes de plantas, alimentos, bactérias, que são parecidos ali com esses antígenos das hemácias, entendeu? Então, aqui, né, é um modelo desse, em que nós temos esses anticorpos pré-existentes na nossa circulação, que a gente chama de anticorpos naturais, anticorpos contra coisas que a gente vive aqui no nosso dia a dia, né, contra plantas, alimentos, algumas bactérias. E esses anticorpos pré-existentes, eles ficam na circulação do hospedeiro. E o que pode acontecer, gente? Pode acontecer o seguinte, quando o órgão, ele é transplantado, o órgão, ele é vascularizado, vocês concordam comigo? Então, ali tem um vaso sanguíneo que irriga e nutre aquele órgão, né? E aí, esses anticorpos pré-existentes na circulação do hospedeiro, eles acabam identificando antígenos do endotélio do doador. O que é o endotélio? Endotélio vascular é a parede do vaso sanguíneo. Então, quando a pessoa recebe um órgão, junto do órgão vem o vaso sanguíneo daquele órgão que é vascularizado, certo? E aí, naquele endotélio vascular, tem os antígenos, por exemplo, o antígeno de grupo sanguíneo. E aí, esses antígenos, eles podem ser, a gente pode chamá-los de haloantígeno. Então, ali, ó, lá na célula endotelial, lá do vaso sanguíneo, tem esses haloantígenos. Se essa pessoa tiver esses anticorpos pré-existentes, e esses anticorpos se ligarem a esses antígenos, o que vai acontecer? Ativar a resposta imune inata. Vai ativar, por exemplo, sistema complemento. Então, vocês estão vendo aqui que o haloantígeno aqui na célula endotelial é reconhecida pelo anticorpo pré-existente. O anticorpo, ele ativa o sistema complemento, e o sistema complemento, quando ele é ativado, ele, né, tem as funções dele, que é a opsonização, a inflamação e a MAC. E aí, então, como tem a inflamação, essa ativação do sistema complemento recruta células para esse local. E essa inflamação leva a um dano na parede desse vaso sanguíneo. E isso pode levar à formação de trombos. E esses trombos, né, pode levar a uma oclusão desse vaso do enxerto, que é o que a gente chama de oclusão trombótica da vasculatura do enxerto. Gente, pensa, se o vaso sanguíneo que irriga o enxerto, se ele for obstruído, como que vai chegar sangue nesse órgão? Não vai chegar, né? E aí é quando vai ocorrer a rejeição hiperaguda, certo? O que é a rejeição aguda? Rejeição aguda, gente, já é diferente. A rejeição aguda, ela já vai acontecer dias ou semanas depois do transplante. Agora sim, deu tempo de formar os linfócitos T e os anticorpos aloreativos. Agora sim, deu tempo, tá? Que barulho é esse, meu Deus? Uma música aqui perto de mim, né, gente? Foi mal, hein? Vocês me desculpem. Desculpem. Então, gente, agora já deu tempo de formar os linfócitos T e os anticorpos aloreativos. Entendeu? Então, como que funciona aqui essa via, né? Essa é parecida com aquela que eu mostrei anteriormente. Tem o processo de apresentação de antígeno. Entendeu? Então, a APC, ela vai apresentar antígeno para os linfócitos T. Se for via MHC de classe 1,
ela apresenta esse halo antígeno para o CD8. Se for dentro de uma vesícula, vai servir MHC de classe 2 e vai apresentar esse halo antígeno para o linfócito TCD4. E aí, assim, vão formar linfócitos TCD4 e linfócitos TCD8 específicos para esse halo antígeno. E esses linfócitos específicos para halo antígeno é o que a gente chama de halolinfócitos, ou linfócitos haloreativos e anticorpos haloreativos. Entendeu? Então, aqui é esse caso, né, em que as células parenquimais, elas expressam aqui o MHC, e aí, quando os linfócitos identificam, eles começam a agir. O linfócito T citotóxico libera os grânulos para matar essas células, provocando aqui, ó, a lesão tecidual. Então, ele vai liberar as células que vão destruir essas células parenquimais. Ou então, pensando nos linfócitos TCD4, os linfócitos TCD4, eles, por exemplo, o TH1, ele ativa o macrófago, induz ali aquela inflamação, que também leva a essa lesão tecidual. Entendeu? Então, a principal via de rejeição aguda é via linfócitos T citotóxicos. Então, os linfócitos T citotóxicos aloreativos, né, eles podem reconhecer aqui as células do endotélio vascular e provocar a lesão do endotélio vascular, que a gente chama de endotelialite, ou esses linfócitos podem reconhecer as células do parênquima do órgão, e aí, né, provocar um dano celular parenquimal, provocando aquela lesão tecidual. Então, pode acontecer as duas coisas, tá? Aí tem a ação do linfócito citotóxico, que esse é o principal, mas o linfócito T helper, o CD4, como o TH1, ele também pode secretar as citocinas inflamatórias, ativar macrófago e também levar a esse dano tecidual, tá? Outra forma de rejeição aguda é com a participação de anticorpos haloreativos, que a gente chama de haloanticorpos. Então, aqui, a gente observa aqui a formação desse anticorpo haloreativo. O que vocês observam aqui, gente? Tem o vaso sanguíneo do doador. O vaso sanguíneo do doador tem MHC do doador. MHC do doador, gente, precisa ser rejeitada. Essa célula aqui precisa ser rejeitada. Se apresentar um antígeno nessa célula aqui, ela vai ser rejeitada. E é isso que acontece. Esse anticorpo halo-reativo, ele identifica esse antígeno halogênico do haloenxerto. E aí, o que ele vai fazer? Vai ter a função do anticorpo, ativar o sistema complemento, ADCC, que é a citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Anticorpo também consegue ativar macrófago. O anticorpo do tipo IgG, ele também tem perfil inflamatório. E aí, esse haloanticorpo, junto com esse linfócito T, haloreativo, vão provocar a endotelialite. E aí, gente, essas duas situações aqui levam a uma lesão tecidual que leva a uma trombose e a uma necrose desses capilares e dessa artéria. Gente, trombose, necrose. O que vai acontecer com o órgão? Vai ser rejeitado. Vocês concordam comigo? Se o vaso ali, se a irrigação, toda aquela irrigação daquele órgão, se ele está sofrendo uma necrose, o órgão vai ser rejeitado e o transplante não vai dar certo. Certo? E aí tem uma terceira situação. Hoje, gente, essa terceira situação, ela é a que mais ocorre, tá? Que é a rejeição crônica. A rejeição crônica, gente, a gente observa meses, às vezes anos depois do transplante. Às vezes tem, assim, 5 anos, 10 anos que o paciente fez o transplante e aí ocorre a rejeição, tá? E aí a gente chama de rejeição crônica. Por que que hoje essa é a principal causa de rejeição e não as outras? Graças aos medicamentos imunossupressores. Então, com a evolução dos medicamentos, dos imunossupressores, melhorou muito o sucesso nos transplantes. Hoje, gente, é muito difícil a gente observar
uma rejeição aguda. Por quê? Porque hoje nós temos os testes de compatibilidade, que já dá uma segurança para a gente, né? Se o doador e receptor são 100% compatíveis, vai ter rejeição? Não, nunca, não vai ter rejeição. Eles são 100% compatíveis, né? Só que cá para nós, né? Muito difícil achar um doador 100% compatível. Mas, enfim, eles procuram o máximo de compatibilidade possível ali para minimizar o risco de rejeição. E mesmo assim, gente, mesmo eles tendo baixíssimo risco de rejeição, um paciente transplantado, ele faz o uso de imunossupressor. O imunossupressor, ele se inicia antes do transplante, durante o transplante, e após o transplante, continua com esse tratamento imunossupressor, com medicamentos imunossupressores, que a gente vai falar do mecanismo de ação deles daqui a pouco, tá? Então, graças a esse avanço aí da medicina, né, desenvolvendo esses medicamentos maravilhosos, diminuiu muito essas rejeições. Então, hoje, a gente praticamente não vê rejeição hiperaguda, rejeição aguda, por causa do uso do medicamento. Então, hoje, a principal causa de rejeição, ela é a rejeição crônica, que ocorre, às vezes, anos depois do transplante, tá? O que é essa rejeição crônica? Rejeição crônica, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Ela está associada a alterações patológicas distintas. Cada órgão pode ter uma rejeição crônica de uma forma diferente, tá? Eu vou falar da principal, que ocorre, por exemplo, na rejeição de transplante renal, por exemplo, tá? A principal forma assim, de rejeição crônica que existe é o que a gente chama de oclusão arterial. Então, aqui vocês observam que tem o vaso sanguíneo, né? O vaso sanguíneo tem as células endoteliais e tem o músculo cardíaco aqui, músculo liso, certo? Quando vocês observam essa outra situação aqui, vocês estão vendo que o tecido muscular aqui proliferou, estão vendo? Vocês observaram que o vaso sanguíneo, o orifício dele diminuiu, né? Isso é o que a gente chama de oclusão arterial, tá? Vai ocorrer uma oclusão dessa artéria e vai ficar sem vascularização ali naquele órgão. O que é isso, gente? Isso é uma reação inflamatória crônica. Lembra que em aulas anteriores a gente comentou um pouco sobre o granuloma? Lembra? Lembra lá que o nosso sistema imune, ele começa a ter uma resposta contra aquele antígeno, contra determinado antígeno, certo? Deixa eu colocar meu computador aqui para carregar rápido. Então, as células do sistema imune, elas combatem ali aquele antígeno, aquele estranho, certo? Lembra aquela situação do micro-organismo que escapava da resposta imune, mas o sistema imune não desistia? Lembra? E ele tentava, e aí tinha uma resposta inflamatória exacerbada, e aí vinha aquela ativação alternativa do macrófago, que a gente até falou na primeira aula de hoje, lembra? Quando tem aquela ativação do macrófago pela via alternativa, gente, ela induz o reparo tecidual. Reparo tecidual é formação de novos vasos e de novos tecidos. E essa resposta, ela pode levar a uma fibrose. Que lá no caso de micro-organismo, a gente também chama de granuloma. Então, aqui, ela é uma reação inflamatória crônica, muito parecida com aquela que a gente já abordou em outros momentos. A diferença é que agora é uma reação inflamatória crônica contra um enxerto, contra um haloantígeno, contra um tecido, um órgão extremamente vascularizado. Então, a gente tem uma reação inflamatória crônica lá na parede do vaso sanguíneo, de uma artéria, por exemplo, entendeu? E aí, tem essa proliferação, né? Então, essa inflamação crônica,
induzida por essas células T aloreativas, elas vão secretar muitas citocinas que vão estimular essa inflamação e que vão estimular a proliferação dessas células vasculares e de células musculares lisas. E aí, vai ter essa proliferação celular com a formação da fibrose. E o que vai acontecer, gente? Vai acontecer a oclusão desse vaso. Vai acontecer a oclusão dessa artéria. E aí esse órgão vai ter uma irrigação prejudicada e ele vai ser rejeitado. Conseguiram compreender, gente? Então, esses são os 3 tipos de rejeição: hiperaguda, aguda, crônica. A diferença entre elas está relacionada com o tempo, né? Hiperaguda, imediata, minutos, horas. Aguda, dias, semanas. Crônica, meses, anos, tá? E além dessa diferença de tempo, tem uma diferença de resposta imunológica. Primeira, resposta imune inata, sistema complemento sendo ativado, inflamação, trombose. Segundo, linfócitos T aloreativos, anticorpos aloreativos, induz uma inflamação que leva a uma lesão tecidual, levando a uma necrose tecidual, rejeição. E esse terceiro caso, né, em que predomina esses linfócitos aloreativos, esses linfócitos, eles vão secretar citocinas que vão estimular células, estimular a proliferação dessas células, inclusive de células musculares, de tecido muscular, e aí vai ter a oclusão arterial. Certo? Beleza. Então, agora vamos lá para os imunossupressores. Aqui, gente, é tudo figurinha do Abas, viu, gente? Aqui nós temos uma figurinha mostrando todos os mecanismos de ação dos fármacos imunossupressores. Vamos lá. Essa via em azul aqui, essas setinhas em azul que vocês estão vendo, ela é as vias de ativação dos linfócitos T que nós falamos na aula mais cedo. Vamos lá. O que o linfócito T precisa para ele ser ativado? Primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal. Não era? O que era o primeiro sinal? Primeiro sinal, o MHC da APC, junto com o peptídeo, é reconhecido pelo TCR, pelo receptor de célula T. Quando ocorre esse primeiro sinal, TCR reconhece peptídeo com MHC, né? Vem os mecanismos intracelulares induzindo calcineurina a produzir a interleucina 2. A interleucina 2 tem o receptor de interleucina 2, que é uma citocina que vai induzir este fator de crescimento aqui, o mTOR, e esse fator de crescimento vai induzir a proliferação e a sobrevivência desse linfócito T. Esse é o primeiro sinal, né? E as citocinas aqui. Além disso, tem também aquele segundo sinal das moléculas coestimuladoras, lembra? Quando tem ali a interação do B7 com o CD28, essa interação, vem os mecanismos intracelulares aqui, que estimulam a proliferação e a diferenciação e a sobrevivência dos linfócitos T. Isso aqui é para os linfócitos T serem ativados, para eles sofrerem expansão clonal, para eles multiplicarem, para eles proliferarem, para eles se diferenciarem em linfócitos efetores. Certo? Eu acabei de falar para vocês que o que rejeita os enxertos são os linfócitos T aloreativos. Então, o que o imunossupressor faz? O imunossupressor, gente, ele vai tentar, de todo jeito, inibir o linfócito T. Não deixar o linfócito T proliferar. Porque se tiver proliferação de linfócitos T, vai ter uma resposta imunológica contra esses aloantígenos e vai rejeitar o enxerto. Certo? Então, quais são os mecanismos de ação desses medicamentos? São essas setinhas aqui em vermelho, tá? Nós temos um medicamento
que é o OKT3, que é a timoglobulina. Que medicamento que é esse? Ele é um anticorpo monoclonal. Em aulas anteriores, se não me engano, na nossa segunda aula, eu acho, nós falamos de anticorpos monoclonais. Lembra? Então, quem não lembra, volta lá nas nossas primeiras aulas. Esse medicamento, ele é um anti-TCR. Ele é um anticorpo monoclonal que bloqueia o TCR. O que é o TCR? É o receptor de célula T. Então, esse medicamento aqui, gente, ele é um anticorpo que vai bloquear o TCR. Se bloqueia o TCR, gente, como que esse linfócito T vai reconhecer o haloantígeno? Não vai. Não vai. Primeiro sinal não vai acontecer. Tá? Então, é o mecanismo de ação desse medicamento. Outros medicamentos que nós temos é a ciclosporina. Esse FK506 é o tacrolimus, tá? Então, nós temos a ciclosporina, tacrolimus. O que ciclosporina e tacrolimus faz? Eles inibem essa via da calcineurina aqui para produzir interleucina 2. Então, esses medicamentos, eles inibem a produção da interleucina 2. Se inibe a produção de interleucina 2, gente, não era a interleucina 2 que ia induzir a proliferação e a diferenciação e a sobrevivência do linfócito T, não é? Se o medicamento inibe a produção de interleucina 2, o linfócito T aloreativo não vai proliferar. Mesmo que ele reconheça o antígeno, o haloantígeno, ele não vai proliferar. Entendeu? A rapamicina, que é um outro imunossupressor, ele não age na produção da interleucina 2, não. Mas ele inibe esse fator de crescimento aqui, ó, o mTOR. Então, a rapamicina, ela inibe o mTOR, que, do mesmo jeito, não vai deixar o linfócito T proliferar. Certo? Outro medicamento que nós temos, gente, é o que bloqueia os coestimuladores. Lembra lá do CTLA4, que havia inibitória de moléculas coestimuladoras? A gente falou do CTLA4 na aula anterior aí, quando a gente falou de autotolerância. Quem não lembra, volta lá na aula de autotolerância. O CTLA4, gente, ela é uma via inibitória. Ela inibe essa coestimulação. E o que fizeram? Desenvolveram um medicamento baseado em CTLA4. O CTLA4, ele vai fazer o quê? Vai bloquear essa estimulação aqui. Vai bloquear o segundo sinal. Então, o segundo sinal vai acontecer? Não vai acontecer. E lembra que para ativar linfócito T precisava do primeiro, do segundo, do terceiro sinal? Lembra? Então. Outro medicamento que nós temos, gente, é o micofenoato de azatioprina. Que medicamento que é esse? Esse medicamento, gente, ele destrói os linfócitos T que foram proliferados. Então, todo linfócito T aloreativo que proliferou, a azatioprina vai fazer o quê? Destruir esse linfócito T aloreativo. Entendeu? Se destrói o linfócito T aloreativo, o linfócito T não vai rejeitar o enxerto. Conseguiram compreender o mecanismo de ação desses medicamentos? Tem um outro imunossupressor que ele é muito, muito, muito utilizado. Que são os famosos corticoides, os corticosteroides. O que esses medicamentos fazem? Corticoide, gente, por que ele é imunossupressor? Porque ele inibe TNF e interleucina 1. Nós já falamos muito de TNF e muito de interleucina 1. O TNF, gente, ele é crucial para fazer com que as células saiam do sangue e cheguem até o tecido. Se inibe TNF, não tem as alterações vasculares para a célula sair do sangue e do tecido. Ou seja, imunossupressor. Vai inibir a resposta imune. Ficou claro, gente? Qual que é o mecanismo de ação dos imunossupressores? Aí vem aquela perguntinha clássica, né? Antes da gente encerrar a aula. Não, professor, eu consegui entender muito bem que são os linfócitos T aloreativos que vão rejeitar.
São esses linfócitos que vão induzir também anticorpos aloreativos, que também rejeitam, né? Eu entendo que os linfócitos têm citotóxicos, destroem as células do enxerto e ocorre a rejeição, e que por isso a gente precisa, o paciente precisa tomar imunossupressor. Só que o imunossupressor, ele age de uma forma a bloquear todas as vias de ativação de linfócito T. E a gente precisa de linfócito T. A gente precisa de linfócito T para combater bactérias. A gente precisa de linfócitos T para combater vírus. Nós precisamos de linfócitos T, gente, para a gente sobreviver, né? Para combater micro-organismos externos, agentes infecciosos. E aí, gente, o que a gente faz? Se o paciente toma imunossupressor, infelizmente, ele corre o risco, né? Ele vai estar mais suscetível aí a essas infecções do meio. Ele vai estar mais suscetível a essas doenças, não tem jeito. Então, o paciente, ele só faz o uso de imunossupressor quando a gente avalia o risco-benefício para ele. Entendeu? Sempre avalia o risco-benefício. Então, a gente só entra com a terapia imunossupressora quando realmente for mais interessante para esse paciente, né, do que ter a doença. É mais interessante para ele usar o imunossupressor. Como se diz, é melhor ele ter sido transplantado, receber, por exemplo, um rim, que é um órgão vital, e ele sobreviver com esse rim, graças ao imunossupressor, e ter ali infecções recorrentes, do que ele não usar o imunossupressor e rejeitar esse rim, que é um órgão vital. Entendeu o que é avaliar o risco-benefício para o paciente? Essa é a avaliação de risco-benefício para o paciente. E aí é claro, gente, que aí os médicos ali, né, eles não vão usar todos esses medicamentos de uma vez, né? Eles têm momentos que usam uns, outros momentos usam outros. Tem paciente que sente-se melhor com um, outros com outro, depende também do órgão que foi transplantado, né? No intuito de minimizar ao máximo os efeitos colaterais aí para esse paciente, tá? Por isso, graças a esses medicamentos que hoje as rejeições agudas, elas não ocorrem com frequência. Hoje os casos acontecem mais nas infecções crônicas. Ficou claro, gente? Então, né, eu vou me despedir de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar as mensagens que eu tento responder, tá bom? Espero que tenha sido bem clara e objetiva aí na aula de hoje. Fiquem com Deus, né, e até a próxima.